Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, um dia muito movimentado, com muita informação. A gente já tinha começado ao longo do final de semana, infelizmente as coisas começaram a esquentar depois que eu gravei o podcast dessa segunda-feira, então uma parte importante do dia vocês perderam, outra parte a gente já tinha comentado. E vamos começar por essa, que era a notícia esperada para o dia com relação à questão da Assembleia Geral de Credores da Oi, que de fato, como a gente previa, foi adiada para o próximo dia 17. Então ela aconteceria essa semana, no dia 10, e a Justiça decidiu então, a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro decidiu então que ela vai ser adiada para o próximo dia 17, a partir de uma série de pedidos feitos por bondholders, por credores da empresa, mas também apoiado pela própria Oi e por alguns dos credores que já tinham concordado com o plano de recuperação judicial, procurando esperar aí nesse período adicional, nessa uma semana a mais que eles ganharam, conseguir fazer uma revisão, uma formatação melhor dos termos finais que foram definidos ainda na primeira assembleia que foi suspensa no último dia 27. Pois bem, adiada aí essa assembleia de credores, o fato interessante, o fato importante do adiamento foi o recado dado pela juíza Caroline Brandão Fonseca com relação a impossibilidade de um novo adiamento se ele vier a ser solicitado. Então ela, de alguma maneira, colocou um ultimato para os credores da empresa, dizendo que não é mais possível para a Justiça prorrogar o stay period, que é aquele período pelo qual a empresa não é acionada na Justiça, ela não pode ser processada pelos credores, então é um período de proteção para a empresa, para que ela possa fechar suas negociações. A juíza já disse que essa é a última vez que ela vai adiar esse stay period, a partir daqui ela não poderia mais fazer isso, e que já houve prazo suficiente, tempo suficiente para que os credores cheguem ao entendimento com a Oi, né, e cheguem no entendimento final com relação aos termos da Assembleia Geral de Credores. Então, a novidade aqui, que se é que a gente pode dizer que isso daqui é uma coisa nova, é justamente o fato de que a partir de agora a Oi, ao que tudo indica, vai ter que finalizar esse plano de renegociação com os credores e vai ter que apresentar alguma coisa definitiva agora já na reunião do próximo dia 17. De qualquer maneira, fica adiado, é um assunto absolutamente complexo para os credores, evidentemente tem muito advogado envolvido, muita consultoria envolvida, muita análise que precisa ser feita, mas tudo indica que a gente está caminhando aí para a reta final, para a conclusão desse caso, pelo menos do ponto de vista da Assembleia Geral de Credores, para a conclusão disso agora no mês de abril ainda. Lembrando que ao final dessa semana agora a Anatel deve votar os termos finais do acordo que foi pactuado junto com o TCU, também o Tribunal de Contas, também a própria Oi, também a Vital, que participaram dessa pactuação, também precisam fazer a sua análise final, precisam aprovar nas suas instâncias deliberativas, e isso deve acontecer agora, o prazo é que isso aconteça nesse período agora dessa semana até o dia 15 de abril. Então a expectativa é que tudo isso esteja concluído até a próxima Assembleia Geral de Credores, que agora ficou para o dia 17. E aí vamos começar a falar das questões complexas que aconteceram ao longo do final de semana e que tiveram repercussões grandes ainda nessa segunda-feira. Estamos falando do confronto entre o Elon Musk, proprietário da plataforma X e também da plataforma Starlink, a gente vai falar um pouco sobre isso, e a Justiça Brasileira, especificamente o ministro Alexandre Moraes, presidente do TSE e também ministro do Supremo Brasileiro. Bom, tudo começou com provocações que foram feitas pelo Elon Musk através da sua plataforma X, a sua rede social X ou o antigo Twitter, né, provocando o Alexandre de Moraes com relação a possíveis episódios aí de censura. Depois ficou um pouco mais claro que ele estava fazendo essas provocações porque a plataforma X foi demandada pela Justiça Brasileira, pelo Supremo Brasileiro, a bloquear determinados perfis. Eles não disseram que perfis foram esses, nem quando foram esses bloqueios, mas deram a entender que aconteceu esse tipo de problema. Bom,
Elon Musk fez essa provocação, depois ainda ameaçou fechar o Twitter no Brasil, disse que não aceitaria de nenhuma maneira essas obrigações, que ele se recusaria a cumprir esses bloqueios, mas o fato é que até agora ele não fez nada de prático. Ele só ladrou, só verbalizou aí o seu descontentamento pela sua própria rede social, mas ele não fez nada efetivo. Quem fez foi o ministro Alexandre de Moraes, que incluiu o Elon Musk no inquérito das fake news, o inquérito que investiga não só o processo de desinformação durante o período eleitoral, como também a tentativa de golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, né, que está diretamente relacionado com esse episódio. Então ele incluiu o Elon Musk, que está fazendo também agora uma investigação em cima do executivo, em cima da sua plataforma X, sobre qual foi a participação deles efetivamente nesses episódios de desinformação que o ministro e a investigação apontam aí como graves e objeto desse processo. Bom, a informação que a gente trouxe durante o final de semana, que é relevante, confirmando uma informação que foi antecipada pela UOL, é de que a Anatel foi colocada de sobreaviso para bloquear a plataforma X, caso isso seja determinado pela Justiça. A Anatel não vai fazer nada se não houver uma ordem judicial, mas ela já está pronta para poder executar essa ordem judicial, que basicamente consiste em avisar todos os operadores de banda larga de que eles precisam bloquear determinados IPs ou determinados DNS, como normalmente a Anatel procede nesses casos. Já fez isso durante o período eleitoral, já fez isso em outras ocasiões por determinação da Justiça, já é um procedimento mais ou menos padrão. Lembrando que a Anatel recentemente celebrou um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral justamente para poder implementar essas regras de controle à desinformação que o TSE pretende ver vigindo durante o período eleitoral. Então a Anatel já tem um acordo, inclusive para agilizar esse processo, né, para que a notificação, entre a notificação e a execução da ordem, haja um período menor. Uma vez executada a ordem de bloqueio, a Anatel fiscaliza, vai verificar se efetivamente a plataforma ou a rede de internet que deveria ter sido bloqueada efetivamente for, né? Então ela faz esse trabalho de fiscalização. A coisa começa a ficar interessante no momento em que a Anatel vai ter que bloquear também a rede de banda larga do próprio Elon Musk, que é a rede Starlink, uma das queridinhas hoje do mercado de banda larga via satélite, né, preferida de 9 entre 10 compradores aí, do serviço de banda larga via satélite. É o serviço que mais cresceu uma enormidade no ano passado, hoje já tem cerca de 170 mil usuários no Brasil, está sendo contratado inclusive por órgãos públicos, tais como Exército, Marinha. Se a gente olhar na central de compras públicas, tem editais para compra de equipamentos da Starlink para essas instituições. Também já vendeu inclusive para tribunais regionais eleitorais, como é o caso do Tocantins, Mato Grosso, que já anunciaram estudos ou a própria contratação da Starlink. Tem sido contratada também por secretarias municipais, estaduais. Foi contratada, como eu disse, pela Marinha para prestar serviços nas embarcações brasileiras. Enfim, é hoje uma plataforma que está fazendo muito sucesso e que tem potencial aí de ser o grande disruptor, o grande transformador do mercado de satélites, como já está sendo, efetivamente isso já está acontecendo de maneira bastante contundente. Bom, dito isso, né, a gente faz uma análise, a gente traz uma análise com relação a qual que é hoje, né, o modelo de controle ou de diretrizes de políticas públicas para Starlink, e a gente mostra que isso basicamente não existe, assim como não existe para nenhuma constelação de órbita baixa. Esse é um problema que o governo brasileiro ainda não se debruçou, apesar de já ser um problema abordado por muitos países do mundo. O caso do governo brasileiro ainda de uma certa letargia com relação a analisar os impactos geopolíticos, políticos e econômicos dessas plataformas de banda larga providas aí via satélite pelas redes de órbita baixa, como é o caso da Starlink. E a coisa começa a ficar mais complicada quando a gente percebe que, do ponto de vista da evolução tecnológica dessas redes, o próximo passo, já anunciado pela própria Starlink para esse ano, é interconectar os seus satélites com uma rede de laser, que vai fazer com que um satélite converse diretamente com o outro, sem a necessidade de gateways em terra. Isso significa o quê? Isso significa que das 19 estações terrestres que a Starlink tem no território brasileiro, ela não vai precisar utilizar nenhuma. Ela vai conseguir fazer
todo o gerenciamento de tráfego e a troca de informações entre os satélites e a subida e descida de sinal sem ter que passar pelo território brasileiro. E isso sim pode ser um risco no sentido de que esse tipo de arquitetura da infraestrutura de satélites impede qualquer tipo de intervenção do governo brasileiro. Então, se o governo brasileiro determinar o bloqueio de determinados sites ou de determinados serviços na internet em território nacional, a Starlink, ela na prática não está em território nacional. Ela tem uma conectividade direta via satélite com esses links que foram criados entre os próprios satélites e aí ligado a algum país onde a Starlink tem uma operação segura, uma operação sem nenhum tipo de intervenção, muito provavelmente os Estados Unidos. Bom, dito isso, em todos os países do mundo hoje existe uma preocupação grande com relação às questões geopolíticas, o Brasil ainda está longe desse debate e a Starlink é ainda queridinha do próprio governo. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência, disse que o governo vai rever contratos com a Starlink. Ele se embananou um pouco ali, disse que vai rever contratos de geração de energia com a Starlink, sendo que a Starlink não mexe com energia. Pode ter sido só um lapso ali do ministro ou dos jornalistas que transcreveram a fala dele. O fato é que ele disse que vai rever contratos com a Starlink. A Anatel não se pronunciou especificamente, a Starlink opera de maneira legal, autorizada no Brasil, tem uma outorga de serviço de comunicação multimídia, tem autorização para operação de satélite estrangeiro no Brasil, mas tem uma estrutura bastante enxuta, pouco operacional, vamos dizer assim, uma estrutura muito mais voltada para a representação comercial e para a representação jurídica do que uma estrutura de operação efetivamente no Brasil. Não tem um presidente, um country manager, algum executivo responsável pela operação brasileira, pelo menos por enquanto ainda não existe isso. Então, essa é a situação. Bom, do ponto de vista de repercussões, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, deu uma declaração muito dura, diz que essas provocações do Elon Musk ferem a soberania brasileira, diz que não é admissível que uma empresa estrangeira faça esse tipo de provocação. Na mesma linha foram também o próprio procurador, o advogado-geral da União, Jorge Messias. A gente teve manifestações também do Orlando Silva, que é relator do projeto das fake news no Congresso, o 2630. Então, vários atores políticos se mobilizaram nesse sentido e, obviamente, também a oposição fazendo coro ao Elon Musk, o próprio ex-presidente Bolsonaro, que teve uma relação muito próxima com ele durante o seu governo, elogiando, dizendo que ele é o verdadeiro mito, defensor da liberdade, enfim, a questão se politizou de uma maneira bastante intensa nesses 2 dias, mas o fato é que existem questões práticas que precisam ser discutidas e analisadas a partir desse episódio, e que envolvem, inclusive, a soberania do Brasil com relação à sua rede de telecomunicações e a atuação de um player importante hoje no mercado de banda larga, no mercado principalmente de banda larga via satélite, que é a Starlink. Indo adiante agora com o nosso noticiário, a gente traz um outro elemento para essa provocação, que é justamente o fato de que hoje a aeronáutica anunciou a contratação da Embratel para prestar serviço de comunicação em banda C. A Embratel já é a grande provedora de capacidade para o governo brasileiro em banda X, para o Exército Brasileiro em banda X. Agora a aeronáutica contratou a capacidade da empresa para prover o serviço em banda C. A Embratel, apesar de ser controlada por um grupo estrangeiro, é uma empresa que está estabelecida no Brasil, tem presidente no Brasil, tem sede no Brasil, tem milhares de funcionários no Brasil, tem o teleporto em Guaratiba, no Rio de Janeiro, que inclusive fica pegado ali a um quartel do Exército. Então existe ali de certa maneira, uma proximidade, vamos dizer assim, física até do Brasil com as forças de defesa da Star One, da Embratel, com as forças de defesa brasileiras. Outro dado que a gente traz é com relação à arrecadação dos fundos setoriais. Aí um levantamento feito pela Conexis, que mostrou que o setor de telecom arrecadou em 2023 5 bilhões de reais em fundos setoriais. Lembrando que isso daqui não conta aquele dinheiro que está sub júdice, que são os recolhimentos do Fistel que estão sendo questionados pelas operadoras. Mas ainda assim teve recolhimento do Fistel e, somando tudo isso, o total de arrecadação no ano de 2023 foi na casa de 5 bilhões de reais, sendo 1 bilhão e 800 para o Fistel, 1 bilhão e 300 para o FUST, o Fundo de Universalização, Condecine 1 bilhão 170,
Funtel 328 e CFRP, que é a contribuição para o fomento da radiodifusão pública, com arrecadação de 340 milhões de reais. Então, essa foi a distribuição da arrecadação de fundos setoriais, cresceu bastante o valor arrecadado com relação ao serviço, ao Fistel, mas no montante final é um valor muito próximo com o que foi arrecadado em 2022 e muito menor do que foi arrecadado em 2021, porque 2021 foi o ano do leilão de 5G, e aí quando você tem leilão, o pagamento das outorgas gera a contribuição, o aumento da contribuição para o Fistel. O que está acontecendo é uma queda na arrecadação do FUSH, ele está caindo pouco a pouco, ano a ano, desde 2021. A Condecine tem crescido, o Funtel tem se mantido mais ou menos estável, com um crescimento importante de 2022 para esse ano, e a CFP com um leve crescimento. Então esse tem sido aí o desempenho do setor de telecomunicações nos fundos setoriais. Mudando de assunto, falando agora sobre o Plano Geral de Metas de Competição, a Abrint entregou hoje a sua manifestação à consulta pública do PGMC, e basicamente o que a Abrint pede, a Abrint, que é a associação que representa as pequenas operadoras de internet, a Abrint defende a ampliação dos modelos de assimetria regulatória. Ela já tem dito isso há muito tempo, mas agora a novidade é que ela estende esse pedido de assimetrias regulatórias também para o ambiente das redes wireless, dos serviços móveis, e aí previstos inclusive os serviços de MVNO e os serviços de roaming também com tratamento regulatório diferenciado. De uma maneira geral, foi o que a Abrint pediu. A íntegra está lá disponível no site, essa semana termina a nossa consulta pública do PGMC, a gente vai abordar um pouco mais esse assunto mais adiante. A gente traz também uma matéria com relação às cidades de São Paulo, que já tem a legislação de antenas atualizadas, e aí o dado levantado pela Invest SP, que é a agência de fomento do estado de São Paulo, mostra que praticamente metade das cidades paulistas já tem legislações de antenas atualizadas. São 332 legislações atualizadas para um total de 645 cidades. Então já passa aí de 51%. O percentual é o estado que hoje tem um maior percentual de legislações de antenas atualizadas. Isso mostra, segundo a Invest SP, o esforço de desenvolver, junto às autoridades municipais, um ambiente que seja propício e convidativo para que as empresas de telecomunicações façam investimentos na ampliação do 5G. Se a gente olhar os dados especificamente de 5G em São Paulo, dos 22 milhões de acessos brasileiros, a maior parte deles, 34%, está em São Paulo. São 7,7 milhões de acessos 5G na cidade de São Paulo. E do total de cidades que estão ativadas com 5G, se na base total da Anatel são 84 cidades, obviamente boa parte das cidades que já têm legislação adequada ainda não receberam o sinal de 5G, então fica aí até o sinal de alerta, porque obviamente se elas fizeram essa atualização na legislação, elas estão esperando essa ampliação da infraestrutura de 5G. Outra notícia que a gente traz é um manifesto publicado por uma série de entidades do setor de mídia, do setor de representação artística e de detentores de direitos autorais com relação à legislação que está sendo discutida no Congresso de inteligência artificial. Basicamente o que essas entidades pedem, e aí entre elas a gente destaca a ABERT, que é a Associação de Rádio e TV, a Associação Brasileira de Imprensa e a Câmara Brasileira do Livro, além do próprio ECAD, que é o principal escritório de arrecadação de direitos autorais, o que eles pedem é um mecanismo que assegure, primeiro, que o treinamento da inteligência artificial generativa se dê utilizando fontes confiáveis de informação e depois que essas fontes de informação, que são os veículos de imprensa e os veículos culturais, sejam devidamente remunerados pelas plataformas aí de inteligência artificial. Então, o que se pede aí é um compartilhamento da riqueza do inteligência artificial a partir do treinamento que é realizado por essas plataformas. A gente traz também um estudo da Cantar Ibope com relação ao conteúdo de vídeo, mostrando que 99% dos brasileiros tiveram acesso
a conteúdos de vídeo no ano de 2023, importantíssimo esse dado. Televisão linear, contando TV aberta e TV paga, com 5 horas por semana de consumo de vídeo, 5 horas diárias de consumo de vídeo, enquanto plataformas de vídeo online com 2 horas e 23 minutos, ou seja, as plataformas online têm hoje metade do tempo de audiência que as plataformas de vídeo tradicionais. É um estudo importante também, porque ele mostra de que maneira que estão distribuídos esses consumos de vídeo, então 17% em televisores e smartphone, e as TVs conectadas com 23 pontos de penetração dentro do universo de consumidores de vídeo. E aí a gente aproveita, deixa para fazer uma propaganda do nosso evento que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 11, que é o Seminário Brasil Streaming, que acontece em São Paulo e que tem como propósito discutir o mercado de streaming para operadores de banda larga, para operadores de telecomunicações. A gente vai falar também do mercado de publicidade em streaming e vamos falar da integração do streaming com a TV 3.0, que é a evolução da televisão aberta e que está aí a caminho para ser lançada a partir do ano que vem. Então esses são os temas que a gente vai discutir no seminário de streaming desse ano. Todo mundo está convidado a entrar no nosso site www.teletime.com.br, se inscrever no evento, conferir lá a programação completa. E vocês também podem aproveitar, obviamente, entrar no nosso site para receber a nossa newsletter diariamente, seguir o Boletim Teletime ou então acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como @TeletimeNews. A gente fica por aqui e amanhã a gente volta. Essa semana vai ser a semana do nosso Fórum de Operadoras Inovadoras, além do seminário de streaming, então a gente deve ter bastante notícia amanhã para vocês. É isso, pessoal, ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Tchau, tchau, obrigado pela audiência. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.